Desaparecimento do Universo, capítulo 4, Os Segredos da Existência, continuação. E a última frase foi do Gary, que falou isso. Então eu continuo reencarnando por causa dessa culpa e medo inconscientes que estão na minha mente. Você está dizendo que se a culpa fosse curada e se eu não tivesse esse medo oculto, não teria qualquer necessidade de um corpo do mundo ou até mesmo do universo. E o Arten, excelente! Sabia que você não era um idiota desprezível. Tentei dizer isso para o Jota, mas ele não quis me ouvir. Brincadeirinha. Depois da próxima vez, nossas visitas a você serão mais curtas e mais amáveis. Para trabalhar mesmo com o Jota ou com o Espírito Santo, você precisa ser capaz de observar o sistema de pensamento do ego em ação, que é o mesmo sistema de pensamento que você aceitou para si mesmo por eons, sem estar ciente disso. Você tem que querer olhar para ele com o Espírito Santo ou com o Jota como seu professor. Como o Jota coloca no curso, ninguém pode escapar de ilusões a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará. E já que reconheces que não o queres, tens que estar pronto. Vamos ser muito calmos ao fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente a verdade. E a puxar, todas as ideias do ego sobre as quais falamos dessa vez e que vamos discutir na próxima, precisam ser trazidas à verdade, que é J ou o Espírito Santo, onde você pode entregá-las em troca da expiação. Esses pensamentos têm sido muito bem escondidos em seu inconsciente desde a aparente separação. Você não sabe disso, mas tem muito medo do que esqueceu ou dissociou. É por isso que não quer mesmo olhar para essas coisas, por causa do medo oculto. Você terá uma tremenda resistência a se aproximar do seu inconsciente, como o curso mostra no texto. O conhecimento necessariamente precede a dissociação, de modo que a dissociação nada mais é do que uma decisão de esquecer. Então, o que foi esquecido parece ser amedrontador, mas apenas porque a dissociação é um ataque à verdade. Então, aqui, ó, vou mostrar o quadradinho. Você tem muito medo do que esqueceu ou dissociou. Você terá uma tremenda resistência a se aproximar do seu inconsciente. E também no texto, é possível estar separado da sua identificação e estares em paz? A dissociação não é uma solução, é uma decisão. É uma delusão. Eu vou ler de novo porque eu li errado. É possível estar separado da tua identificação e estares em paz? Pergunta. A dissociação não é uma solução, é uma delusão. Aqueles que estão presos em delusões acreditam que a verdade vai assaltá-los e eles não a reconhecerão porque preferem a delusão, julgando a verdade como algo que não querem. O que percebem são as suas ilusões, as quais bloqueiam o conhecimento. Eu vou pôr aqui em silencioso, isso aqui tá ficando chatinho. Gary, falar sobre o corpo me faz pensar sobre o corpo humano, mas a partir do que vocês disseram, presumo que o ego deve ter feito todos os corpos, incluindo minha cachorra, Nupen, e todos os outros animais. Se isso é verdade, se tudo aconteceu de uma vez, de qualquer forma, então isso não significa que a evolução também é uma ilusão, um tipo de cortina de fumaça? E a puxar, parabéns àquele que sabe disso, sua geração adora a evolução, pensando que vocês estão a caminho de criar algum tipo de consciência nova, entusiasmante. Vocês valorizam a evolução quase tanto quanto valorizam a energia. O que é chamado de evolução é meramente o ego separando tudo de uma vez, aparentemente dividindo e subdividindo células muitas e muitas vezes para fazer corpos e cérebros que parecem ser mais complexos e, portanto, mais impressionantes. No entanto, todos os corpos são o mesmo em sua realidade. Irrealidade. Vou fazer uma aspas, porque eu assisti um pedacinho do Matrix e a Oracle lá pergunta pro Smith, pro Neo, se ele sabe quem é o Smith. E ele fala, sou eu mesmo. E ela diz, sim, o Smith é você. Tudo em seu universo é estabelecido para convencê-lo da singularidade e realidade do seu corpo e, portanto, da validade de todo o sistema do ego. É por isso que o ego está sempre tentando fazer com que pareça que Deus fez o mundo
e quer que você continue a temê-lo, enquanto ainda tem a ele como a alegada causa da sua vida, relacionado ao fato de que o ego quis tomar posse do trabalho de Deus de qualquer maneira. Ele quer que você espiritualize corpos, como o de Jota, ainda que ele fosse sem significado para Jota, e anseia que você espiritualize diferentes lugares e objetos. Mais um entre aspas, quando eu estive lá na Índia, na caverna de Jesus Cave, eu encontrei ele fisicamente, o que foi a experiência mais impressionante para mim. E ele falou que o meu sofá da minha sala era tão espiritual quanto a caverna. Lindo. Continuando. Isso torna alguns deles mais especiais do que outros e, portanto, torna todos eles reais. Se Deus fez o mundo e seus corpos, então você precisa ser real. Isso legitima sua alegada existência individual e também o mantém fugindo do seu próprio único problema real. E, o mais importante de tudo, também mantém sua atenção afastada da única resposta real para o seu problema, o Espírito Santo, que não está no mundo, mas em sua mente. E o Gary, então, a produção do universo foi a quarta divisão da mente e isso provocou o Big Bang, depois do que apareceu ser um número quase infinito de divisões, ou mundo da multiplicidade. Uma vez que eu acredito na realidade deste universo, vou, por definição, também acreditar inconscientemente que sou separado de Deus e que sou um filho da mãe culpado. E o Arden, sim, você tem jeito com as palavras, meu irmão. Tudo o que vê, do momento em que sonha que nasceu até o momento que sonha que morreu, e tudo que sonha entre isso é simbólico do único pensamento de que você se separou de Deus. O céu parece ter sido completamente despedaçado em um número infinito de pedaços e substituído por seu oposto. No entanto, a história do universo, passado e futuro, é simplesmente um roteiro que foi escrito pelo ego, um conto redigido e glorificado pelo idiota Mor, e encena de cada maneira concebível o ato da separação. Gostei do idiota Mor, embora muita gente vai ficar revoltada aqui com o livro. E eu gostei quando eu li passado e futuro, mas eu li passa. Mas é uma passa, é uma uva passa, imagina que tá seca, nem existe, né? Então, por isso eu adoro esse Gary, ele falando uma linguagem que é muito parecida com a minha, assim. Tipo assim, muito divertido e satírico. Mas é divertido. Mas é aquilo, a gente tem que estar aberto a isso aqui. Porque senão você vai dizer, que besteira é essa? Quem falou uma blasfêmia? E pra mim, eu leio outros livros também. Eu leio Café com Deus Pai, que eu acho bonitas mensagens. Eu leio aqui mesmo, tem vários livros lidos aqui. Um deles é o Urântia, que eu leio direto, que tem muitas divisões, né? Mas eu adoro esse livro. Esse livro, para mim, ele é realmente inspirador. Ele parece que ele fala comigo, ele fala minha linguagem, ele me deixa divertida, ele me diverte no mundo. E ele mostra na minha cara, ele só falta fazer assim, ó. Não seja jacu, Helenice. Isso aqui não é real. Você não tá separada nem do livro, nem de nada. E é isso.